Bom, gente, boa noite, boa noite. Vamos começar a live de hoje, né? Falando sobre direito autoral, direito de imagem. E vamos só ajeitar aqui a visualização. Por algum motivo, o Rafael ficou fixado. Alô, 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 alô. Só não estou Ok. fixando minha imagem. Não estou tentando fixar minha imagem aqui, que não está fixando minha imagem. Bom, boa noite. Meu nome é Fernando Saldanha, eu sou o CEO da ExoHub e a gente tem o projeto ExoHub Off, que é a oficina de fotografia de formatura, aonde a gente o objetivo, o propósito é dividir conhecimento, né, dividir um pouco da experiência de pessoas das áreas afins à fotografia de formatura. E hoje nós estamos aqui com o Paulo Gomes e o Rafael Veríssimo. O Paulo é advogado atuante nas áreas de especialização em direito de comunicação, propriedade intelectual, direito administrativo, defesa do consumidor, é membro da Associação Paulista de Propriedade Industrial, da Associação Brasileira de Direitos Autorais e participou da Comissão de Propriedade Intelectual da Ordem dos Advogados do Brasil, seção São Paulo. Professor também da Escola Superior de Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil, seção São Paulo, e coordenador da Câmara Nacional de Arbitragem, Mediação e Comunicação. Consultor jurídico das entidades Associação Brasileira de Fotografia e Publicidade, ABAP, Associação Brasileira de Fotógrafos, Abrafoto, Associação para Profissionais de Propaganda, APP, Central Deodoro, Sindicatos e Agentes de Propaganda dos Estados de São Paulo, Minas Gerais, Pernambuco, Paraná. É isso, né, Paulo? É isso aí. Esse é tudo. E conosco também o Rafael, que ele é o jurídico, né, da nossa associação, Associação Brasileira de Formatura, a ABFOR, coordenador acadêmico de pós-graduação do Direito Processual Civil da Faculdade de Maringá, coordenador da Escola Superior de Advocacias, seção de Maringá, professor de Direito também empresarial em curso de graduação e pós-graduação, mestre em Direito Negocial pela Universidade Estadual de Londrina, a UEL, especialista em Direito Bancário, Contratos, Operações Bancárias, pelo programa de pós-graduação, da Ciência da Fundação Getúlio Vargas, São Paulo, e membro da Associação Brasileira de Direito Processual. Gente, sou fera, pessoa especialista na área, e eu sou Fernando Saldanha, eu tenho uma experiência de 28 anos na área e já vi bastante coisa, né? Mas tem aí, conversando com o Paulo e com o Rafael, algumas situações que me chamaram muito a atenção, né, Rafael? Gente, qual que seria a ideia? Seria, de repente, fazer perguntas para ambos e abrir para duas perguntas de vocês, ok? Então, eu vou começar aí com o Rafael. Então, né, o que acontece, tá, gente? Link público, né? Aquele velho link do Drive que você manda lá para a turma, faz um evento, um pré-evento, ou até a formatura inteira e disponibiliza essa aí, um link aberto para todo mundo. Além de uma péssima experiência, né? Porque quem já teve que pescar imagem lá, milhares e milhares de imagens, ficar procurando a sua foto, tá? Eu, particularmente, eu sempre fiquei pensando, será que isso não incomoda as pessoas? Né? Será que, de repente, como ele se sente com imagens que são vistas por todos, né? Aquela namorada de um, filha de outro, aquele menino, aquela menina, ou, enfim, se é um link aberto, pode ser muito bem enviado para outra pessoa, baixar essas imagens, eu posso baixar a imagem do fulano, do Beltrano, e sei lá o que fazer com essa imagem. Gente, me contem, qual é o risco que uma empresa está correndo aí deixando esse link aberto? Bom, legal. Posso começar falando? Por favor, Rafael. Tá certo, então. Bom, boa noite, antes de qualquer coisa, né? Uma satisfação estar aqui com vocês, conversando um pouquinho sobre esse tema que a gente vê que, por mais que não devesse, muitas vezes gera algumas polêmicas e algumas discussões, inclusive de ordem judicial, e muitas das quais a gente percebe que podem ser evitadas, né? Algumas a gente vai perceber que são delicadas mesmo, mas outras podem ser evitadas com alguns cuidados. Então, Fernando, obrigado pelo convite, é uma satisfação estar aqui com vocês, com o Paulo, que tem
esse currículo extenso que aumenta a minha responsabilidade aqui por estar dividindo a conversa com ele. E indo um pouco para o questionamento, né, eu vou dar até um passo atrás antes de responder diretamente a tua pergunta, para a gente entender como é que normalmente se estabelece a relação jurídica entre o formando ali, o indivíduo, a comissão de formatura, a associação de alunos e a empresa de fotografia, né? A gente sabe que hoje existem diferentes modelos de negócio, por assim dizer. Existem aquelas empresas que recebem o direito de cobertura fotográfica, captam as imagens e, ao final, vendem os álbuns. Existem outras empresas que captam as imagens e já, ao longo da relação, vão disponibilizando aquelas imagens e essa é a contraprestação. Ainda que, eventualmente, ao final vendam um álbum, enfim. Mas, necessariamente, a gente tem, em algum momento, a necessidade da transferência do direito de cobertura fotográfica para uma empresa, normalmente com exclusividade, né? Então, as empresas que captam essas imagens normalmente recebem o direito de exclusividade de captação de cobertura fotográfica, e, em alguns casos, a gente tem ainda uma relação jurídica individual entre a empresa e o formando o indivíduo, porque, afinal de contas, a captação da imagem é dele. Então, o que a associação de alunos, né, barra comissão de formatura faz ela cede o direito de cobertura com exclusividade em favor de uma empresa. Mas o direito da imagem é um direito do indivíduo. Então, a associação ela não tem autonomia sobre aquilo. Então, a gente tem basicamente duas relações jurídicas. Uma entre a empresa de fotografia e a coletividade, que normalmente é representada pela associação de alunos, e outra entre a empresa de formatura e o indivíduo, que está tendo ali a sua imagem captada. Bom, coloquei isso como ponto de partida para a gente entender como é que isso vai desembocar em termos de responsabilidade lá na frente. Quando a gente tem a empresa captando essas imagens e disponibilizando essas imagens por meio de um link público, né, de uma maneira mais informal ou deliberada, com quais problemas a gente... vou falar de algumas hipóteses aqui, mas questões que a gente consegue problematizar, né? Pode ser que nem todas as pessoas cujas imagens estão sendo disponibilizadas ali naquele link sejam formandos e tenham autorizado a disponibilização pública daquelas imagens. Essa é uma possibilidade de largada que me preocupa, né? Porque, voltando daí para o racional daquela relação jurídica que eu estava mencionando há pouco. O ideal, o plano ideal, o que é? Se você, empresa de formatura, vai fazer a cobertura fotográfica e a captação e posterior disponibilização das imagens, você tem que ter um documento que lhe garanta o direito de cobertura fotográfica e você tem que ter outro documento em que o formando indivíduo te autoriza a captação e utilização daquela imagem dele, né? Agora, a partir do momento em que eu disponibilizo por meio de um link público, eu tô publicizando não apenas a imagem do meu formando, que já me deu o direito de publicizar aquilo, mas de terceiros, que muitas vezes não tem uma relação jurídica estabelecida com a empresa. E aí a gente entra num ponto que é muito delicado, que é entender de que maneira a disponibilização dessas imagens pode eventualmente afetar um indivíduo, um terceiro que não tem relação nenhuma e que nunca autorizou a utilização das imagens dele sob nenhuma hipótese, né? Vou dar um exemplo, eu vou falar de alguns casos aqui, gente, que talvez vocês achem que eu inventei esses casos para a gente conversar aqui hoje. Mas a gente tem uma ação judicial no escritório, esse processo é público, portanto, se alguém tiver curiosidade para estudá-lo depois, eu me prontifico a passar o número do processo, em que o fotógrafo captou centenas de imagens, essas centenas de imagens foram disponibilizadas por meio de um link público, portanto, esse link rodou na mão de milhares de pessoas, e uma das fotos que ele captou foi a foto de uma menina durante um churrasco de comissão de formatura que estava mexendo no celular. Durante um tempo era moda essas fotos, não sei se vocês se lembram.
O fotógrafo ele dava o foco, ele dava o close na pessoa ou no objeto, e aí ficava uma foto bonita, assim. Qual é o problema? Ele deu o foco na tela do celular da menina, e para uma infelicidade do fotógrafo, e principalmente da empresa, ela estava a foto captou a conversa por WhatsApp que ela estava tendo, e ela estava conversando com uma amiga sobre o quão rico era o ficante daquela menina, sobre as razões pelas quais ela deveria manter aquele relacionamento, dado que ele era Fofocando. uma fofoca que constrangia ambas as meninas, né? É uma puta de uma situação constrangedora. Daí, na ação judicial, é aquela coisa, né? Enfeitaram o pavão. Então, já disse que dali decorreu o término de um relacionamento, que a menina ficou, teve um gatilho emocional que a levou à depressão. Fato é que, dentro de uma universidade com 10 mil alunos, aquele link foi acessado milhares de vezes, porque, de fato, sem contar o print, que a gente não tem domínio sobre isso, porque de fato elas estavam fofocando sobre uma situação que gera um interesse. Resultado, a empresa foi condenada. Um dos argumentos que foi utilizado na petição inicial foi, olha, a gente não tem controle sobre quantas pessoas tiveram acesso a esse constrangimento, não para justificar a indenização, mas para potencializar a indenização, uma vez que o link é público e ele foi disponibilizado na rede social da empresa de fotografia. Então a empresa colocou lá churrasco da turma XPTO, está aqui o link com as fotos, que vocês sabem que é uma prática muito comum, né? Talvez, se esse link fosse um link fechado, com certeza isso teria corrido muito menos, né? Essa foto teria corrido muito menos, porque bastava que cada um entrasse lá e, enfim. E essa foi uma discussão que a gente teve durante a majoração do dano, E né? olha só, se fosse um link fechado de forma individual, não teria saído da visão dela, Também tem isso, é verdade. né? Se caía na galeria dela, não teria acessado nada. Inclusive, a autora as duas entraram com ação, foram duas ações judiciais contra a empresa. Tanto a que estava com o celular, quanto a que estava conversando com ela. Uma não era nem formanda, então nem teria tido acesso, eventualmente. Enfim, talvez tivesse ficado num público muito mais restrito e essas pessoas nem tivessem lido, porque não era fácil de ler, você tinha que dar um baita de um zoom na, 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 na tela do celular para ver o conteúdo, né? Então, para exemplificar que, assim, que isso reduz muito o risco de uma superexposição, e sem falar que muitas vezes você vai ter ali a exposição de imagens de pessoas que em momento nenhum autorizaram ou anuíram com aquela exposição, né? Eu me lembro que em outro contexto, a gente advoga muito para empresas de evento, não é raro, não só de formatura, mas de eventos em geral, também não é raro você ter, às vezes, um dos cônjuges ou namorados ou companheiros que vão a um evento sem que o outro saiba, né? E aí você tem uma exposição de uma pessoa que estava ali escondido no evento, e o fato dele estar escondido no evento não autoriza que um terceiro publicize isso, não necessariamente. Então também são coisas que eventualmente podem ser evitadas, né? Mas assim, não quero me estender muito em relação à primeira pergunta, Paulo, me passa. conte como você vê isso, Paulo. Aliás, parabéns para o Rafael. Ele tem um poder de exposição incrível, né? Até eu entendi com uma facilidade enorme. Mas o que ele colocou, e colocou muitíssimo bem, é como nós temos dentro do direito uma enormidade de direitos e obrigações a serem atendidas, né? No caso do fotógrafo, que trabalha o quê? Com imagem, direito de terceiros, que é o direito de imagem. Mas junto da imagem também tem a privacidade, como esse exemplo que ele citou, né? Quer dizer, pego uma determinada pessoa em determinada situação que a exposição dele naquele instante não seria conveniente de forma alguma se tornasse pública. Então, nós temos o primeiro aspecto, é o direito da imagem, que é um direito protegido pela Constituição Federal e pelo Código Civil, fundamentalmente.
E o segundo é o direito de autor, que é o direito do fotógrafo, né, do autor da fotografia. A gente trabalha como advogado de fotógrafo, seja na área de formatura ou não, nós temos um cuidado muito grande. Eu sempre digo, a minha área de atuação como advogado, eu sou advogado há 51 anos, e há Uau! 50 anos eu trabalho em propaganda, né? Dentro da área de propaganda, não existe talvez nenhuma outra atividade que utilize tanto direitos de terceiros como é a propaganda, né? E o direito de imagem é uma delas. E a gente sempre alerta, sempre dentro da propaganda, o cuidado que se deve ter na utilização de toda e qualquer imagem de pessoas, né, ou até de outras situações. No campo, então, de fotografia de formaturas, como o Rafael bem colocou, nós temos as fotos das pessoas que autorizaram não só a captação, como também a sua utilização no limite do contrato. Mas também nós temos uma infinidade de outras pessoas, convidados, parentes, etc., que são captadas pela imagem. E aí nós temos uma certa restrição, porque essas não autorizaram nada. Então, dentro do direito, nós, advogados, nós adoramos quando nós temos tudo muito bem amarrado em contrato, onde se estabeleça as regras onde nós vamos poder usar direitos de terceiros. E no campo aí de fotografia de formaturas, isso deve ser alguma coisa muito difícil e incrível. E nós temos um limite na captação da autorização dos formandos, mas sim de terceiros já isso complica, né? Mas excelente exposição do Rafael. Diz uma coisa, Paulo, na tua visão, o fato de ter, porque existe uma maneira de você dar um link de um drive, aonde você não precisa senha, não precisa se identificar, você acessa e está tudo lá. Você pode baixar, copiar, fazer print. Eu acho isso assim um risco realmente, e além do risco, eu volto a insistir que é muito ruim ficar pescando imagem aí. Existe a outra situação, onde você pega uma turma, cadastra num drive todas as pessoas que têm autorização para entrar naquele drive, ou até numa plataforma paga mesmo, uma plataforma de fotografia, né? Ou ainda existe plataformas como a nossa, como a IsoHub, onde somente o formando tem acesso às suas imagens, ou seja, sempre que ele aparece, né? E não tem link de todo mundo, ele não tem acesso à imagem do outro. O Paulo não tem acesso à imagem do Rafael, que não tem acesso à imagem do Fernando, exceto quando estiver em turma ou aparecer na foto. Você acha que isso minimiza o risco? Gostaria de saber de tanto de ti como do Rafael, se isso minimiza o risco de um possível processo? Porque para pegar a assinatura de todo mundo é uma coisa quase impossível, né? A autorização é quase impossível. Deixa eu colocar aqui, ainda fugindo um pouquinho da área de formatura, né? Como eu disse para você, eu trabalho muito pouco nessa área, eu trabalho mesmo em propaganda. Mas muitas vezes nós realizamos eventos onde nós tomamos um cuidado para reduzir o risco. Porque dentro de evento, imagina filmagem, fotografia, isso é amplamente disponibilizado. Nós colocamos muitas vezes nos locais e até mesmo no próprio convite dos eventos uma informação embaixo que o evento será filmado e as suas imagens serão disponibilizadas como informação, né? Isso não mata o problema, não. Isso a gente apenas coloca uma forma de reduzir para dizer, nós avisamos que estaríamos filmando, estaríamos fotografando. Mas o direito personalístico de imagem, assim como outros, para poder ser utilizado, ele depende de uma expressa autorização, escrita, né? Já diziam os romanos que verba volat, a palavra o vento leva, né? Portanto, precisa estar escrita essa autorização para dar a garantia. E escrito de forma muito bem detalhada, onde, como e por quê, né? Acho que o Rafael pode esclarecer até mais detalhadamente isso a sua pergunta, Fernando. Conta lá, Rafael. Não, o Paulo foi na raiz do problema, que é assim, o que a gente vai falar aqui hoje, muitos dos conselhos ou das orientações são orientações para tentar minimizar o risco, mitigar o risco, né? Algumas situações são é,
fogem, extrapolam o nosso controle, ao passo que, para que a gente tivesse segurança, teriam que ser tomadas medidas que inviabilizam a aplicação prática da nossa orientação. Quer dizer, não tem como você colocar na porta de um centro de eventos, em que vai acontecer uma formatura, uma mesa para que todos os convidados entrem lá e consintam expressamente sobre a autorização ou a renúncia, enfim, né? Isso não dá. Então, mas existem coisas que a gente pode fazer para minimizarem os riscos, né? E acho que é um pouco disso que a gente vai tentar falar aqui hoje. E você ter esse cuidado, Fernando, esse zelo de alguma maneira, fazer uma triagem ou uma curadoria das imagens antes de serem disponibilizadas, seguramente diminui esse risco. Não só em relação ao indivíduo, mas também a imagem em si. Porque existe ainda a possibilidade de você, muitas vezes, disponibilizar uma foto que coloca a pessoa numa posição constrangedora. Às vezes é a Perfeito. própria pessoa. Então, isso não diz respeito só à classificação, à separação entre indivíduos, né? Mas você ter o cuidado, o zelo daquilo que você disponibiliza na tua plataforma. Eu acho que esse também é um ponto Deixa eu fazer um gancho até aqui, super relevante. me ocorreu uma lembrança de alguns anos atrás, onde eu vi uma turma de medicina, onde uma empresa, ela capturou a imagem lá pela madrugada, 4, 5 horas. Então, você aos 20 e poucos anos, O caos, festejando né? em Canudo. É o caos, né? Então, o que que nós tínhamos como norma? Gente, vai até a valsa, depois da valsa, acabou, né? Realmente a gente pegava flash lá. Agora, obviamente, agora foi esticando as festas, foram indo até as 8 horas, e houve uma mudança no mercado, onde o pessoal exige até que você vá adiante. Mas eu sempre pensei que aquela pode ser a minha filha, que é uma futura médica, e em algum momento aquela foto disponibilizada numa rede social, como foi o que eu vi, ela pode constranger, afinal de contas, você é imagem, né, Rafael? Nós vivemos de imagem, né? O nosso branding pessoal, né? E queira ou não queira, algumas profissões são mais sisudas e tem uma certa uma necessidade de passar essa coisa, assim, né? Quando a gente idealizou a ExoHub, também o que nós imaginávamos era justamente isso. E a gente tem três pontos onde pode ser feito curadoria, dois deles pela própria empresa. Então, ela sobe as imagens, imagino que ela já faça uma curadoria, porque é seu trabalho autoral, né? Paulo, o trabalho não é tão apurado quanto publicidade, né? Minha filha faz fotografia de publicidade, ela faz lá uma quantidade que é muito pequena, né? Enquanto que uma formatura, às vezes, tem 70 mil imagens, 100 mil imagens, a Amanda teve agora, deve ter mais de 100 mil imagens, né? Então, passa essa triagem. E, mesmo assim, a gente consegue fazer uma triagem depois, e aí mesmo, se passar isso, ainda fica limitado ao seu universo. Então, a gente sempre pensou nesse cuidado da imagem para que não possa propagar. Mas, gente, só para a gente dar uma continuidade a outros temas, vou contar um case aqui, sabe? Dois cases rapidinho. Uma vez eu estava vendendo convite de formatura lá em Blumenau, e aí, o que aconteceu? Eu estava esperando a reunião, uma empresa estava apresentando, e quando eu saí, eu comecei a fazer a apresentação para a turma, né, depois desse nosso concorrente, cara, as meninas começaram a me olhar de forma estranha. Era uma turma de direito da FURB lá, estranha. Chegou uma hora, elas diziam, Fernando, eu tenho que perguntar, a pessoa que saiu daqui saiu exatamente com esse seu convite. Exatamente isso, só que tinha a marca dele em adesivo atrás. Eu digo, não, gente, é aqui, ó, as fotos são nossas, as pessoas eu conheço comissão. Quer dizer, a pessoa estava usando o nosso portfólio para vender o peixe dela. Isso era uma coisa propositada, e aí eu fico pensando se é do comercial ou da empresa, né? A mesma coisa me ocorreu quando eu fui contratar um comercial, ele entrou assim no nosso estúdio, na sala, e a gente tinha envelopado, cheio de fotos, muitas fotos, né? Todas com autorização, tá, gente? Toda foto nossa tinha autorização de rede social, disso e aquilo. E esse comercial falou assim, não, adoro essa foto. Ficou, que bacana. Mas o que ela está fazendo aqui? Como está fazendo aqui? Ela é nossa. É foto do Estúdio A4, a turma tal, de odontologia. Não, 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 não. Isso aí está na apresentação daquela empresa lá. Como assim? Aí ele me mostrou a apresentação dele, de uma grande empresa, Brasil afora, e era a capa era a capa. Aí eu pergunto a vocês, eu não creio que o dono, principalmente dessa empresa, grande empresa de fotografia,
que ela tenha feito isso. Mas qual o risco que ele tem, mesmo que o comercial faça isso? Se eu fosse à frente com o processo, né, se de repente, ou até mesmo a formanda, né, porque afinal de contas ela cedeu a imagem para o Estúdio A4, ela não tinha cedido a imagem para essa empresa. Paulo, me conta, vamos começar com o Paulo agora. É uma situação delicada, né? Você vê que nós temos isso em todas as áreas da criação intelectual, né? É o plágio ou a contrafação, né? Há uma pequena diferença. Contrafação é o uso de uma criação intelectual alheia sem dizer que é dele, mas ele está usando. Isso é contrafação. O plágio é a cópia integral ou parcial. Nós temos muito, em propaganda principalmente, né? Diz que nada se cria, tudo se copia, mas, de qualquer forma, é uma forma de você pegar um conceito publicitário já amplamente utilizado, ou pelo menos já utilizado por um outro anunciante, e criar uma nova campanha publicitária com o mesmo conceito, com o mesmo formato. Isso, obviamente, constitui, inclusive, crime, né? É o plágio ou contrafação. Eu imagino que em fotografia, a cópia, muitas vezes você tem fotos parecidas, evidentemente. Uhum. Basta tirar a fotografia da Torre Eiffel, nós vamos ver que vai ser sempre a mesma Torre Eiffel, não com a característica e a tecnicidade, a artisticidade de alguém, mas ele vai ser a Torre Eiffel. Entretanto, quando se utiliza um trabalho alheio para dizer que é o seu, isso é crime, né? Então, ele deve ser processado. Agora, vamos imaginar que o comercial, um profissional de dentro de um estúdio ou de uma empresa que negocia, produz fotografia e negocia a sua utilização. Mesmo um funcionário agindo em nome da empresa, ele vai implicar em que a empresa se responsabilize, porque ele é um funcionário, mas a empresa, o empresário, vai se responsabilizar junto com ele. A empresa também será responsabilizada junto a terceiro. Não cometeu um crime, mas cometeu uma infração de ordem civil. Que a gente vê com uma certa maneira até vou dizer que é relativamente comum, tá? Eu já vi algumas vezes conosco ocorreu isso, tá? Ocorreu isso aí. Rafael, o que que você tem a colocar? Eu queria Alguma fazer coisa? duas perguntas. A primeira, eu Ah, mandei aí entrei no uma. Rafael, chamei o Rafael, mas vai lá, vai, Rafael Ah, Santos. desculpa, eu vou fazer uma pergunta rápida aí. A primeira pergunta é o seguinte: eu entendi as duas colocações. No meu caso, todos os alunos eles assinam manualmente uma autorização na ficha de identificação. A primeira pergunta é: resolve o problema ou apenas minimiza? E a segunda pergunta é relacionada à segunda conversa com relação à imagem. O formando comprou as fotografias ou recebeu lá o link de acordo com o pacote dele e foi tirada pela minha empresa ou pelo fotógrafo que trabalhou por mim, que trabalhou para mim, né? Para a empresa. Mas o formando disponibilizou para um amigo ou para um primo a imagem dele, e esse primo ou imagem dele pegou essa imagem dele automaticamente autorizado, talvez verbalmente, e passou para uma outra empresa que está utilizando a foto que foi tirada por nós, mas que o aluno comprou, mas o cara está usando. E aí, como fica nessa situação? Porque às Passar para vezes o tem, Rafa. tem fotógrafo nosso aqui, por exemplo, tem cliente nosso, né? E aí, daqui a pouco eu vejo lá no portfólio do nosso fotógrafo lá, que fotografou para a gente, eu fico pensando que ele roubou a imagem. Aí, na verdade, não, era um primo, um parente, e cedeu as fotos lá, mesmo sem declaração, sem autorização. Eu queria essas duas dúvidas aí. Vamos Tá, passar a peteca para o Rafael agora. De legal. Rafael para Rafael. É, Boa. É, bom, Rafael, primeiro em relação à pergunta da autorização, acho que primeiro ponto é entender como é feita, como é que está sendo formalizada essa autorização. Não é querendo me esquivar da pergunta, mas o Paulo colocou um ponto que é muito importante, que quando você faz a cessão desse direito, ou quando você concede alguma autorização,
Não basta a simples cessão ou a simples autorização. A gente tem bastante jurisprudência no sentido de que essa cessão tem que ser muito bem detalhada, muito bem definida, muito bem delimitada. Então, a minha primeira provocação é você analisar criticamente exatamente o que consta do texto dessa autorização em relação ao qual você está pegando a assinatura dos seus formandos, dos seus clientes. É muito importante que ela que seja um texto exauriente, que explique o que é que está sendo cedido, o que é que você pode fazer com aquilo, qual é a destinação que você pode dar àquilo. Então, esse é o primeiro ponto. Agora, se a gente estiver falando de uma redação de um texto que é suficiente, seja completo, que se preocupe com as exigências que a lei e que o judiciário tem colocado, aí sim, se você pegou ali no momento da adesão, vamos colocar assim, a assinatura e o consentimento expresso do teu cliente em relação à destinação que você pode dar àquela imagem, você está protegido, né? É claro que você vai ter que protegido dentro dos limites que o contrato estabelece, desde que isso não viole nenhuma regra maior de direito do consumidor ou de direito civil, né? Mas assim, te protege suficientemente. Com relação a esse outro ponto, a gente vai conversando e a gente vai se lembrando de situações que a gente já vivenciou, né? E a etapa comercial é sempre aquela guerra, né? Então, não é raro você ver um fornecedor tentando pegar uma imagem de um trabalho que não foi executado por ele, mas que uma foto maravilhosa que ajudaria ele a vender até de boca fechada, e ele vai lá e coloca aquela foto que não é dele na apresentação. Eu já vi isso de diferentes maneiras e em diferentes contextos. Por exemplo, eu já vi empresa de decoração pegar a foto para vender uma decoração que não é dela. Então, vejam, isso não toca em nada a empresa de fotografia. A gente está falando de uma outra questão de direito concorrencial. Mas ela vai lá no Instagram, ou vai lá na rede social, ou, enfim, onde ela pega, mas ela vai lá e vende. Também já vi empresa de organização, ou mesmo de fotografia, vai lá e pega um trabalho super bem executado, com um grau artístico elevado, e coloca aquilo no portfólio como se fosse um trabalho dela. Em qualquer dessas hipóteses, e aí eu acho muito legal essa provocação que o Paulo fez, é muito importante tentar entender com profundidade exatamente o que é que foi feito, porque, infelizmente, você tratar isso no campo do direito concorrencial nem sempre é fácil. Então, sempre. E aí é mais uma dica do que qualquer outra coisa. Se você consegue demonstrar que o que está sendo, a utilização que está sendo feita daquela imagem é uma utilização criminosa, isso tende a ser muito mais eficaz contra o criminoso ou o contraventor, né? Já vi muitas discussões de empresas dizendo, pegou imagem de evento nosso para colocar no portfólio. Sendo bem realista, tá, gente? Normalmente essa briga não vale a pena de ser comprada. Você está falando de uma coisa tão subjetiva, vai consumir tanta energia. E aqui assim, esquece o lado o certo e errado. Falando na prática, o que a gente costuma, né, vivenciar. Agora, tá errado, não pode. Não importa se a pessoa pegou essa foto diretamente do teu Instagram ou se ela pegou por intermédio de um formando teu que tinha o direito, talvez que na concepção dele adquiriu o direito de imagem e o direito autoral a reboque, né? Ele tá se usurpando de um serviço que não é dele, né? Então é errado e é ilegal em qualquer hipótese. Agora, se der para jogar essa ilegalidade para o campo criminal, normalmente é mais eficiente, né? Você notificar dizendo, olha, você cometeu um crime é mais eficiente do que, olha, você está se apropriando de um direito autoral, por assim dizer. E isso se estende, Fernando, respondendo aí a tua pergunta, a uma ação tua direta, enquanto dono, sócio e gestor, ou a uma ação de um comercial teu. Que eu também já vivenciei situações assim, tanto individualmente nos clientes que a gente atende, quanto pela Beform, tentando mediar interesses entre associados. Por exemplo, eu já ouvi de um sócio de empresa se desculpando e dizendo, fulano, eu peço perdão, desculpas, mas eu não sabia que o meu comercial estava colocando uma foto tua na nossa apresentação comercial. E eu acredito, porque o comercial ele é ávido Eu por acredito, vender. eu Não acredito, importa o que ele vai ter justamente. que fazer para vender.
né? Por isso eu não fui à frente, tá? Não fui atrás. Eu conheço a pessoa de tá na Beform também, conheço a pessoa por terceiros, né? Ela me Sim, parece sempre muito ética, etc. sim, Então eu deixei passar, fiquei só surpreendido, né? Mas o sim, engraçado foi que ele achou desconfiando que, como assim? Você está pegando a foto do outro? sim. É minha foto e Agora, a foto do outro, né? é isso. Agora, isso não, o fato de o comercial é que ter sido a pessoa que de fato colocou a imagem lá, não exime o dono da empresa de responsabilidade. Assim, sim, imagino É o que que a gente chama de teoria do domínio do fato. É do direito penal, mas agora o direito civil está trazendo essa mesma racionalidade, né? Você responde pelo teu subordinado. Não dá para você se eximir dizendo, ah, eu não sabia que ele estava fazendo. Em termos de responsabilidade civil, a responsabilidade da empresa independe de quem de fato colocou a imagem lá. os nossos contratos, lembrando aqui, puxando nossos contratos, ele era com o contrato mãe com a comissão de formatura, era bem claro que ela estava, em nome da turma, nos cedendo a imagem para uso próprio, para uso em nossas redes comerciais, etc, 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 tá? E ao longo de todos esses anos, eu tive, assim, uma meia dúzia de casos que não queriam assinar, eu digo, bom, mas aí eu não posso simplesmente, você não cede o direito de imagem, eu não posso fotografar. Como é que eu vou fotografar? Não, que é fulano é filho de ciclano. Digo, olha, mas então eu tenho que pedir para ele se excluir da turma, ele se retirar da turma. Porque eu não posso, em função, tem 70 formandos, um é filho de governador, disso, daquilo, por conta dele, deixar de expor essa imagem, fotografar ou correr riscos. Então, ou assina aqui, ou assina aqui. Para mim, isso é inegociável. E traçando um paralelo até com o Rafael lá, ou outro Rafael com PH, é que eu imagino que a necessidade de deixar bem claro, de tentar amarrar isso dentro do contrato mãe e também reforçar isso no contrato individual. Porque indo para o mundo da publicidade, eu vejo que isso é bem amarrado, né, Paulo? Porque eu já vi contrato da minha filha lá que é tempo de imagem que ela cede, a imagem é dela, e ela é paga para fotografar, por exemplo, Nubank ou outra empresa, tem um tempo que esse banco ou essa empresa tem direito sobre a imagem e ela tem que dizer ainda aonde vai utilizar, né? Nós utilizamos em rede social. Eu acho que quando é o caso de dizer mais explícito, de fazer campanhas e etc., talvez tenha que ter um cuidado maior ainda. Mas puxando um gancho até que foi perguntado, gente, e a print da imagem, tá? Vamos supor, o Rafael lá, ou então a sua empresa, enfim, ela disponibiliza através da ExoHub, a pessoa printa a imagem e vai e pega essa imagem, tá? Mesmo não estando previsto em contrato, estando previsto em contrato, como que a empresa pode se defender? A empresa pode processar também, porque volta e meia a gente vê a imagem que não foi comprada em rede social daquela pessoa, do formando. O Ele não Rafael quis pagar pode 10, 20. responder. O Rafael pode responder também essa. Aí eu Tá, aprendo também. vamos lá. Eu só vou voltar na pergunta anterior, que me ocorreu uma outra hipótese, que acho que também é algo para a gente ter cuidado. Quando a gente fala, né, de pegar a imagem de terceiros, naturalmente já vem a nossa mente o concorrente que pegou a tua foto para compor o portfólio, alguma coisa nesse sentido. Mas também tem que ter bastante cuidado, gente, com as imagens que a gente pega na internet, deliberadamente, para compor o portfólio e apresentação comercial. Porque muitas vezes a gente tem a impressão de que por estar disponível no Google ou simplesmente na internet, aquela imagem é uma imagem sobre a qual eu não tenho que remunerar ninguém, né? E existe uma diferença entre a imagem a imagem de domínio público, né? Aí o Paulo com certeza vai dominar isso muito mais do que eu, e a imagem que é publicizada e que está ali online, mas que eu não posso me apropriar para obter qualquer tipo de vantagem financeiramente a partir dela. Então, só para problematizar um outro ponto que me ocorreu aqui enquanto a gente ia conversando, que eu tenho duas preocupações quando eu vou preparar meu portfólio. Não pegar a imagem de um terceiro para utilizá-la como se minha fosse, e nem tampouco pegar imagens online sem ter a preocupação de que aquelas imagens não estão carregadas de nenhum tipo de direito autoral. Você pode ser surpreendido com uma notificação dizendo, olha, preciso receber agora, né, Paulo? Eu acho que É isso é aí. uma preocupação importante.
É que o direito de imagem, se você for lá para o Código Civil, por exemplo, né, ele até permite a utilização de imagem de pessoas para determinada finalidade sem autorização, como informativa, Uhum. jornalística, né, cultural. Tudo isso pode, desde que não ultrapasse esse limite, né? Que nós temos o fato de estar alguém se exposto em local público, normalmente a fotografia dele não vai atrapalhar ninguém, nem ele próprio. Agora, depende em que situação isso foi tomado, né? Nós temos que lembrar do nosso queridíssimo Itamar Franco, quando levou a namorada num comício e ela estava desprovida de outros apetrechamentos internos, né? E aí apareceu na fotografia, né? Quer dizer, o fotógrafo que tirou, ele cometeu uma infração? Não, não cometeu nada. O que ele não pode é explorar aquela situação utilizando essa foto numa situação constrangedora. Mas o fato de ter saído, ele não cometeu infração. Agora, nós temos que ver no Código Civil que ele protege fundamentalmente o direito de imagem sob dois aspectos. Primeiro, quando a utilização é comercial. Aí depende de autorização expressa. E segundo, como de alguma forma atinge a honra, a privacidade, a dignidade, né? O Código Civil é expresso nesse sentido. Não pode para finalidade comercial e nem que invada a esfera da privacidade, honra e dignidade da pessoa. Em outras situações, informativas, jornalísticas, não há impedimento. Eu sempre digo, tirar fotografia é permitido, não tem nenhum problema. O problema sempre é a forma de utilização, a finalidade da utilização. Esse que é o X da questão, né? Então, Perfeito. o fotógrafo de formatura, como o Rafael bem disse, né, ele tem um limite ali quando ele está autorizado pelos formandos. Mas quando ultrapassa isso, ele capta a imagem de terceiras pessoas, ele precisa ver como é que ele vai poder usar. É o limite mesmo dentro do Código Civil, a meu ver. Mas a empresa, ela consegue, de repente, mandar uma notificação, buscar processo, cabe, ó, porque o formando, nós tínhamos, por exemplo, fazíamos uma foto de convite e colocávamos nossa logo, lá, muito tempo atrás, e, inclusive de amigas, pessoas próximas, assim, turmas que a gente tinha muita amizade, e volta e meia eu vi que estava lá no Facebook, acho que até o Orkut, desde sempre, eles printavam, por ansiedade, né, eles printavam, fotografavam e colocavam lá para mostrar a foto bonita em estúdio. Eu vejo que era até ingênuo, tá? Porque eles compravam a foto depois e tinham todo o direito sobre essa imagem. Mas hoje eu vejo que as pessoas, tá, a gente tem essa coisa do tá caro, né? O digital é de graça, e aí, por vezes, eles fazem a print de uma galeria que não tem autorização, que estão lá para expor para uma compra, e se satisfazem com aquilo, e a gente pega daí na rede social. Qual seria o melhor procedimento nesse caso, né? Imagina, o que vocês acham? Rafael. Essa, vamos lá. É, esse é uma daquelas dificuldades que a tecnologia vai dificultando cada vez mais a maneira como você se protege, né, Fernando? Eu me lembro que durante muito tempo a questão da marca d'água, por exemplo, era uma solução muito eficiente. Quer dizer, você colocava a marca d'água e aí, assim, ninguém vai querer colocar no Instagram foto, né, que claramente foi, alguém se apropriou indevidamente daquela imagem, Putz, hoje eles né? não dão nem bola para isso, viu? Hoje eles Nem bo- colocam para e, e cá. mais, veja, esses dias a gente foi demandado numa consulta em que existe inclusive ainda, existe uma plataforma, vocês devem saber disso melhor do que eu, online, gratuita, que simplesmente tira a marca d'água, né? Então, o formando ele vai lá, ele pega a imagem com a marca d'água, aí ele joga aquela imagem numa plataforma online, a plataforma tira a marca d'água, então, naturalmente, né, nesse contexto, essa plataforma é uma plataforma que o core business dela está ancorado numa ilegalidade, né? Porque se tem uma marca d'água numa imagem como essa, naturalmente é porque ela está tentando proteger um direito atrelado àquela imagem. E aí a consulta era, olha, eu quero tirar essa plataforma do ar. E aí a gente foi entender, né? Essa plataforma, ela estava, o IP
daquele site. Eu não me lembro agora, mas estava atrelado a um país asiático. E quando a gente ia se aprofundar, quanto mais a gente se aprofundava para tentar entender a possibilidade de resolver aquilo, mais a gente percebia que era impossível. Porque E era eles um negócio que estava num satisfazem. país que não tem regramento nenhum, então não se submete à nossa jurisdição. A internet é essa terra, né, muitas vezes sem lei. A gente eventualmente ia gastar um caminhão de dinheiro para tirar aquela plataforma do ar e os desenvolvedores iam colocar ela no dia seguinte por meio de um outro caminho. Quer dizer, uma solução absolutamente inócua e ineficiente. Então, E é uma Fernando, aceitação da print ainda em baixa resolução, né? O formando aceita isso. Então, sim, mas o negócio é tão descarado que quando ele faz isso, com print, sem print, eu vejo que eles colocam isso em rede social. Na própria rede social, que a própria empresa tem acesso, né? Ou no sim. grupo de formatura, né? Que as empresas, Aí, Fernando, grupos, e a eu empresa tenho, é coloca. muito pessoal, né? Mas eu tenho uma postura muito combativa em relação a isso, porque, afinal de contas, a pessoa está se apropriando. É como ela entrar no supermercado e botar um produto debaixo do braço e sair andando, né? Para mim, eu coloco isso na endereço da mesma maneira. Então, assim, a orientação que eu sempre dou é de ser muito combativo em relação a esse tipo de postura. É claro que é importante que tenha uma comunicação na tua plataforma, porque muitas vezes o óbvio precisa ser dito, né? Então, deixar claro que a pessoa não pode fazer isso, né? Que ela não pode printar, não pode se apropriar, ela não pode fazer o download. Download é mais fácil, né? Porque você tem aquelas ferramentas hoje em que você não permite que a pessoa baixe a imagem, enfim. E quando baixa, e quando ele consegue printar a tela, a resolução é ruim, enfim. Agora, uma vez identificado isso, eu sou do time que tem que notificar e tem que ser firme, né? Olha, isso aí tem dono. Por mais que eventualmente você vá se indispor com um ou com outro formando comercialmente, você vai educando o teu cliente, né? Isso vai ser 100% eficaz? Não, o que vai Vai ficar é justificar ver a tua postura? antecipadamente e pronto, a imagem é tua. Você sai pegando É, isso também, Rafael e Paulo, veja só, essa live até foi motivada no nosso off em Bauru, conversando com outras pessoas lá, um dos participantes. Ele encontrou um caso onde um colega dele, que é um freela, Paulo, seria ó, quem presta serviço de formatura, né? Ele é contratado em uma empresa e a pessoa pegou aquelas imagens, tá, e publicou na sua rede pessoal. E essa era uma briga que eu tinha lá atrás, porque eu não permitia que nenhum fotógrafo nosso publicasse em sua rede pessoal fotos da nossa empresa. Porque aquele lá era uma imagem que estava sendo autorizada para o uso do Estúdio 4 e não de outros. Então, eu lembro que na época, lá, acho que a última temporada, me dispus com um ou outro, né? Houve uma discussão interna, até com alguns sócios. Ah, não dá nada. Eu digo, gente, não, a imagem é nossa. O fotógrafo não pode pegar essas imagens e colocar na sua rede social. E aí entra no outro contraponto, porque acaba ele não tendo até portfólio para ser contratado para pelas outras empresas de formatura. Então, entra num paradoxo, né? Segundo esse nosso amigo, a indenização beirou R$ 50.000 desse fotógrafo, o pedido de indenização para utilizar na sua rede social, uma formanda, acho que no interior de São Paulo, ali. Enfim, o que vocês me dizem disso? Isso é importante que haja, né? Eu acho que o Rafael enfatizou bem, né? É inaceitável. Mas quando a situação é tamanha que você não sabe que não vai conseguir, o que extrapola dos limites, das fronteiras do Brasil, lá brigar fora, não tem jeito. Mas aqui no Brasil, acho que a gente tem que espernear sim e atrás, exatamente como exemplo para que não se cometa mais, ou que se reduza isso, né? Nós trabalhamos isso de utilizar freela ou de profissionais internos em determinadas empresas, como na área de fotografia, cinema, etc. Nós vemos nos contratos que eu faço em propaganda, principalmente de produtoras cinematográficas para fins publicitários, nós amarramos no contrato de cada criativo que ele não pode informar no portfólio dele que determinada criação é dele.
Claro que o direito autoral moral é dele, ele vai poder, foi um dos criadores, mas não que a criação foi dele, e sim da empresa, da agência de propaganda, a qual ele prestava serviço como funcionário ou prestador de serviço, né? E na área de criação tem isso, né? Todos nós queremos demonstrar nossa capacidade, criatividade e competência. Só que nós temos um limite. Quando nós pertencemos a um grupo maior, nós temos que respeitar o titular maior, que não somos nós. É perfeito a explicação que o Paulo deu, Fernando. Agora, o que eu vejo como importante, né, reiterando o que já foi dito aqui pelo Paulo, é muito importante se preocupar em formalizar isso com o freela. Por quê? Se a gente for pela letra fria da lei, né, o direito autoral ele é atribuído ao criador da obra artística, né? Então, se você não tem um documento, deixa claro que o freela ele está cedendo esse direito autoral à empresa contratante, então você vai para a regra geral da lei fria. E a lei fria vai dar a ele o direito autoral sobre a imagem que ele captou. Então, assim, Mas você sabe, Fernando, que existe, inclusive no direito autoral, a possibilidade de cessão de direitos autorais patrimoniais de obras até futuras. Há um vínculo empregatício ou de prestação de serviço. Vamos dizer, um criativo, estou citando sempre a agência de propaganda, para mim fica mais fácil. Eu contrato um criativo dentro da propaganda e ele vai assinar um documento onde ele cede todos os direitos autorais patrimoniais, que é o direito de utilização, não moral, que é a paternidade, ele cede para a agência de propaganda. E durante toda a vigência da relação contratual que ele tem com a agência de propaganda. A cada 5 anos ele tem que renovar esse contrato para novo período. Ele cede definitivamente, mas ele continua sendo, na ficha técnica, ele é o autor criativo daquela campanha. Mas patrimonialmente, quem vai explorar aquilo é a agência de propaganda. E no caso de fotografia, é idem, né? Nós atendemos aí inúmeros estúdios fotográficos onde a regra é exatamente essa: cessão de direitos autorais patrimoniais de obras presentes e futuras. E vale, absolutamente legítimo. é isso. Entendeu, Fernandinha? Então, a minha provocação não dá para montar um time de última hora e a pessoa vai lá sem uma formalização mínima. E o que acontece, Paulo, muitas vezes na formatura, né, na captação fotográfica de formatura, que é um ambiente mais informal, né? Dado o volume de profissionais que são contratados, a velocidade com que você tem ali uma temporada de fotos. Então, independentemente de como isso acontece, é muito importante que você assine pelo menos um documento que seja ali na porta, aí com freela tem como, né? Por mais que sejam 30, Já tem. 40, 50, aí tem como. Em algum momento você vai ter que pelo menos pagar ele ali, ou negociar a contratação, enfim. Então, tem que ter um documento que preveja isso. Olha, você está tirando a fotografia, você é o pai dessa produção artística, porém, o direito autoral patrimonial você está me cedendo, e isso fica bem resolvido, inclusive para que ele não possa publicizar isso no futuro com qualquer finalidade econômica. E aí tem um ponto importante, eu vou até fugir um pouco dessa pergunta, Fernando, mas eu fui separando aqui ao longo da semana alguns casos emblemáticos que a gente vivenciou e acabei me lembrando de um deles que eu não posso deixar passar. Tranquilo, tranquilo. Outro Rafael depois pergunta lá. Mas vamos lá. Ah, Conta aí. desculpa, O eu não tinha caos. visto que você tinha Não, levantado a contra mão, o mas já, caos já te antes. passo aqui, só para não perder o gancho. Vejam o que aconteceu com um cliente nosso. Ele pegou uma foto que foi tirada durante um evento em que ele produziu uma empresa de organização, não é nem de fotografia. Então ele tinha lá as fotos da decoração, etc e tal, e era uma empresa de organização que estava vendendo, dentre outros serviços, o serviço de bar, né, de bartender, enfim. E aí ele usava uma fotografia de um evento dele com
o bar montado, aquele bar super bonito, sofisticado, etc., e com os bartenders trabalhando. E esse cliente nosso sofreu uma ação indenizatória de 2 dos bartenders que eram universitários. Então, veja, foi lá e pegou um freela, fazendo faculdade. Durante a apresentação comercial, para alguns anos lá na frente, o cara que estava lá como bartender já era um profissional preocupado com a imagem dele. E aí alguém ligou, uma prima dele viu durante a apresentação comercial, tirou uma foto e mandou no grupo da família. E fulano, olha aqui, tal, tal, tal. Quer dizer, ele nunca tinha era um prestador de serviço. O freela aqui não é nem fotógrafo. É um prestador de serviço que foi fotografado. A empresa não tinha nenhum interesse na imagem dele, né? Não estava preocupada com, não era um modelo ou qualquer coisa que, mas estava usando a imagem dele para fins econômicos, porque estava usando a imagem dele num portfólio comercial, numa apresentação comercial, e, portanto, ele propôs ação indenizatória e a gente fez acordo nesse caso porque a gente ia perder. Conta, quanto pagou? Quanto custou isso? Poxa, eu honestamente não me lembro, tá, Fernando? Mas deve ter sido, sei lá, R$ 5.000, alguma coisa Ou barato assim. até. Barato, barato, porque um deles, para infelicidade da empresa, de fato tinha se tornado um profissional que estava construindo uma reputação. E essa ação ia ficar mais cara. Porque, assim, você não quer um médico cardiologista, você não quer ver o teu médico cardiologista chacoalhando uma garrafa de vodka, né? Sem nenhum demérito, mas assim, existe essa. Como você mesmo disse ali, algumas profissões, algumas carreiras, elas impõem essa É o cliente formalidade, pessoal, né? né? É a tua Isso, imagem, né? A tua imagem. exato. Então, foi um caso bem emblemático, porque assim, poxa, a empresa não fez isso, não queria, não estava se valendo da imagem do profissional ali, do freela, sob nenhuma hipótese, estava basicamente retratando, mas foi uma conjunção de fatores que acabou trazendo. O que a gente começou a fazer a partir desse dia? Todos os prestadores de serviço do evento cedem o direito de imagem, Isso com não só os tecnologia é mais formandos. fácil, tá? É mais É, fácil é um porque existe termo. plataforma para contratar e aí você coloca no termo de uso da contratação Exato, fazendo isso. Porque nós exatamente, do Freela, exatamente isso. nós tínhamos o contrato sabendo disso, essa proteção, né? Porque em algum momento, acho que eu já tinha ido a uma palestra, até lá da Fox mesmo, e tinha participado, e tinha visto já como era delicado. Não sei não se não era com o Paulo, lembro que foi muitos e muitos anos atrás. Mas vamos dar, Rafael, diretamente de Belém, aí me conta. Bom, eu acho que já foi até respondido no desenrolar. Deixa eu repetir aqui. Um amigo meu, ele tem lá uma empresa de formatura aqui próximo também, em outro estado, e ele tem serviço de vídeo, os filmmakers de hoje, os social medias. E o cara vai lá, né, contratado, recebe lá um freelance, faz todo aquele H do social media, entrega para o cara o produto para o cara postar e posta no dele, como um portfólio dele, né? Eu já entendi que se houver um contrato, né, explicando que isso não pode ser feito, ele não vai ser feito. Dali para frente, o cara pode cobrar isso. E o que já aconteceu? Existe alguma forma de você fazer a pessoa não divulgar ou não? Ele está divulgando um trabalho que foi contratado para fazer, você está dando o espaço para ele utilizar e te entregar um produto dele, um social media, né? Que faz aqueles videozinhos rápidos de Instagram, etc. Tem alguma coisa a fazer com isso ou não? Eu acho difícil fazer aquilo que já passou, né? Porque todo criativo ele gosta de mostrar o que ele criou. Mas isso comercialmente também influencia muito. Uma agência de propaganda, ela ganha prêmios em Cannes, etc. Tem o criativo junto, mas quem ganha é a agência de propaganda, né? Estou dizendo sempre nesse formato. Mas o que já passou, eu acho difícil. Você teria que demonstrar que havia vínculo, que havia essa negociação, né? Que a titularidade patrimonial era do contrato, não do prestador de serviço, mas do contratante aí, que é o dono da empresa, né? Então, é muito difícil comprovar aquilo que já foi.
É muito difícil. Por isso que eu imaginei, já tinha sido respondido no sentido que daqui para frente monta ali o contrato e olha, o que você veio fazer aqui é para mim e você não divulga, né? É Porque isso aí. é bom para o profissional, eu acho até interessante como profissional isso, mas é complicado para a empresa, né? Que às vezes acaba construindo a imagem que é real daquele profissional, mas com o investimento que você está fazendo, né? Então, Pois é. existe esse lado, mas beleza, era isso, obrigado. Eu acho importante, você sabe, que eu acho que é chato essa história de contratos para lá, contratos para cá, né, gente? Mas ele se faz necessário, tá? Ele acaba te protegendo, ele acaba, veja, a gente tinha essa coisa, eu brigava, aquela coisa, batia na mesa e não aceitava modificações, porque a gente sabia que lá depois poderia ter complicações, né? Então eu gostava sempre de ler o contrato de forma muito clara, sem o juridiquês, né? De forma mais coloquial, por que nós estávamos fazendo aquilo. E com relação aos freelas, nós também sempre tínhamos um contrato e para deixar claro para ele que não, né? Que o direito, que a imagem era um freela e não podia mostrar para ninguém. Gente, pessoal, quem quiser perguntas, estamos abertos para perguntas. Perguntas. Alguém quer perguntas para aproveitar o Paulo e o Rafael? Silêncio, silêncio. Boa noite, pessoal. Conseguem me ouvir aí? Quem está aí? Quem E tá? Beleza. Quem está falando é o Marcelo do Estúdio M de Goiânia. Tudo jóia, Ô, Fernando? Goiânia! Tudo jóia? Boa noite aí para o Dr. Paulo, para o Dr. Rafael. Põe a Bom, Boa imagem aí, noite. põe a imagem. eu tô dirigindo, cara. Se eu pôr imagem, o povo vai me prender, ué. Eu tô chegando de Brasília agora. Acabei de entrar em Goiânia. Mas enfim, eu estou escutando aí a vocês aí durante a viagem toda aí. Já tem uns quilômetrozinhos aí. Bom, sobre o que estava falando lá atrás, um pouquinho aí em relação à questão da logomarca, ou que seja a marca d'água aí na imagem, talvez isso seja resolvido dentro de uma contratação individual do formando pelo serviço de fotografia. Por quê? Quando o formando ele contrata lá o serviço de forma antecipada, você tem como vincular, na verdade, ele a essa questão de ceder o direito de uso de imagem dele. E a própria empresa também no intuito de se proteger em relação a essas divulgações. O que eu vejo muito dentro da fotografia de formatura é a informalidade que eu acredito que até o Dr. Rafael, que está mais próximo aí, enfrenta no sentido de que é um contrato de exclusividade que é fechado sem nenhuma, a palavra certa não seria cautela, mas sem nenhuma responsabilidade por ambas as partes. É uma contratação muito aberta, em que essa contratação acaba dando todas trazendo, na verdade, essas possibilidades aí dessas ações. Então, pelo menos ao meu ver hoje como empresa, eu acredito que essa formalização é, pudesse aí, na verdade, trazer um benefício ou uma segurança em relação a essa questão toda. Então, a minha crítica, na verdade, é sobre os contratos, e eu gostaria de saber do Dr. Rafael, que é o que ele está acompanhando já há bastante tempo aí, se o que ele, quando ele parte para uma defesa dessa, se nesses contratos ele consegue se salvaguardar aí de alguma forma em relação a essas ações aí. Ou seja, tem alguma coisa a qual possa se apegar ali como base de defesa dentro de um contrato desse que não haja, na verdade, uma segurança, assim, uma negociação totalmente travadinha ali. Então seria isso. Legal, Marcelo. Tem sim. Eu vou até de novo dar um passo atrás, porque eu percebo que boa parte dos problemas que acabam sendo judicializados nesse mercado, eles têm a ver não com má fé na contratação da contratado, da contratante, mas com a informalidade que acaba não alinhando bem as expectativas de ambas as partes. Porque quando você tem um documento que estabelece o que é teu direito, o que é tua obrigação, se você se sente prejudicado
mas vai para o documento e vê que aquilo que foi conduzido do jeito que foi contratado, você dificilmente vai litigar, vai ajuizar uma ação por conta daquilo. Agora, se você fica em dúvida, acha que está sendo prejudicado, não tem um documento estabelecendo bem esses limites, essa dúvida muitas vezes é a motivação que te leva para o judiciário. E aqui não é diferente. Então, eu vou até dar um passo atrás de uma coisa que me ocorreu agora, que eu acho que é muito importante, que você começou falando do contrato de cobertura de exclusividade, né? Então, vocês sabem melhor do que eu como é que isso costuma ser negociado no começo. Quer dizer, você tem uma turma, e aí você, empresa de fotografia, tem interesse em ter o direito de fazer a cobertura fotográfica, você começa a negociar com aquela turma e tenta assinar um documento. Então, daí, minha primeira orientação aqui é entender se a pessoa com quem você está negociando, barra contratando, ela de fato é quem representa aquela coletividade de alunos, e se você está suficientemente protegido em relação a isso. Por quê? Porque a grande maioria dessas turmas também tem ali a sua comissão de formatura, presidente, vice-presidente, etc., mas não tem, nesse momento em que a foto está sendo negociada, nenhum documento jurídico que formalize isso. E aí, às vezes, quem assinou o contrato cedendo o direito de cobertura fotográfica para a tua empresa, lá na frente nem é a pessoa que de fato vai ser eleita presidente daquela turma, e aí fica muito fragilizado esse documento. Eu já vi várias vezes a turma colocar a empresa na parede, visto dos dois lados, inclusive, advogando para os dois lados, e dizendo, olha, esse contrato de cobertura que você tem aí, você já gastou 100 mil reais com a minha turma. Você já investiu 100 mil reais entre pré-eventos e bônus e brinde, isso e aquilo, mas quem assinou esse documento aí é o formando XPTO, ele não tem nada a ver com a nossa turma, ele é só um aluno, então você vai cobrar dele. Nós estamos rescindindo aqui esse documento. Então, primeira provocação, ter cuidado na hora que você assina esse documento para garantir que você está assinando com alguém que de fato representa a turma. Então, que aquela turma tem um estatuto que está constituindo a associação de alunos, tem uma ata de eleição. São cuidados básicos, tá, gente? Depois que isso entra no flow ali, na dinâmica, vai embora. Mas Está eu já muito vi. baixo, o Marcel está tentando falar, mas acho que está muito baixo lá só. Desculpa, Marcelo. Ou só. Não, não. Pode continuar. Na verdade, eu acabei de chegar na empresa aqui, é porque o microfone estava ligado. Pode ficar à vontade. Desculpa aí Beleza. a interrupção. Então, ter o cuidado desde esse momento. E ter o cuidado de não assinar apenas o contrato geral de cobertura fotográfica, mas também os contratos individuais, como o Fernando bem colocou aí, que acho que era a prática que ele tinha, né? Por quê? Porque não tem como um presidente de comissão de formatura ceder o direito de imagem de um indivíduo, porque é um direito personalíssimo, como o Paulo colocou mais cedo na nossa conversa aqui. Então, você necessariamente, para ter uma estrutura jurídica bem feita, você vai ter que ter um contrato de cobertura, de que cede o direito de cobertura fotográfica com exclusividade. Esse contrato é firmado com a coletividade, seja uma associação de alunos, ou a maneira como ela se formalizar e constituir. E você vai ter que ter outro documento com o indivíduo, né? Em algum momento antes da captação dessas fotografias, seja no momento do fechamento comercial ou antes da cobertura da captação fotográfica propriamente, em que esses indivíduos lhe cedem o direito de imagem ou o direito de utilização, de destinação. Por quê? E aí é que vem a preocupação. A gente já tem bem resolvido jurisprudencialmente no Brasil hoje que a utilização do direito de imagem de uma pessoa para fins econômicos ou financeiros, independentemente da comprovação de prejuízo, gera direito à indenização. Isso está sumulado já pelo Superior Tribunal de Justiça. Ou seja, a pessoa não precisa ter sido colocada numa posição constrangedora, numa fotografia, como a menina que estava mexendo no celular e falando que gostava de cara rico e etc. Nada disso. A mera utilização já gera o direito de indenização. Por isso que eu falei para vocês que a gente ia perder a ação dos bartenders e já negociou. Porque a empresa não estava vendendo a foto dele como um modelo, mas estava no portfólio comercial. Então, assim, respondendo de uma maneira mais objetiva, Marcelo, se tiver bem documentadinho, a empresa tem amparo, sim, para fazer a utilização
inclusive para fins econômicos. Agora, tem que ter esse documento prevendo isso, prévia e expressamente, e com esses limites bem colocados no documento. Porque também não dá para ser uma cláusula de 2 linhas que diz cedo o direito de imagem, né? Porque a gente tem jurisprudência que desmonta isso e diz, olha, para a seção lá do que estabelece a lei, tem que ser algo, ou ser do direito autoral, no caso do freela, aí a jurisprudência é mais firme ainda, né, em relação à delimitação dos termos dessa seção. Então, assim, se tiver bem organizadinho, tem segurança jurídica sim, e o documento para de pé. Não sei se respondi a tua pergunta. O contrato do Marcelo, eu tive a oportunidade de ver, ele tem um racional bem bacana, ele é bem amarrado, mas de modo geral você tem toda a razão, o mercado é muito informal, né? Esse fotógrafo formando sem contrato algum, chega na casa dele, e aí eles vende, entrega, o álbum também não tem contrato, tem um pedido, um pedido, a grande maioria, como antigamente, lá faz um pedido e vai embora, né? Agora nós temos o vizinho lá do Marcelo, agora lá de Goiânia também, Greg. Greg, diga lá qual é a sua pergunta. Olá, olá, boa noite, boa noite. Então, doutores, doutor Rafael, doutor Paulo, eu tenho 2 dúvidas que elas meio que podem se parecer o mesmo caso, mas são casos diferentes. Um eu presenciei e, na verdade, os dois eu presenciei, né? Porque foram com pessoas próximas a mim. O primeiro deles existe a empresa que foi a empresa contratada para executar o evento. Essa empresa, ela depende, né, muitas das vezes, de freelances para poder fotografar o evento. O que aconteceu nessa oportunidade? O freelance fez o serviço para essa determinada empresa, né, e ficou ali com os arquivos e tudo mais. Como vocês já mencionaram aqui, o fotógrafo, ele tem, né, o poder, né, ele tem o direito sobre o uso da imagem. Só que o que aconteceu? Esse camarada trocou de empresa e ele começou, né, a utilizar as fotos que ele fez para a empresa A na empresa B, que ele começou a prestar trabalho. Ou seja, ele levou o serviço de uma empresa para outra e com entre aspas, a desculpa de estar ali vendendo o trabalho dele, né? Tipo assim, divulgando o trabalho dele. Visto que ele era funcionário de uma empresa e se tornou funcionário da outra, certo? Então, de certa forma, quem está sendo mais beneficiado aí na história é a outra empresa, porque está, entre aspas, usando o portfólio da concorrente dela, entendeu? Essa é uma questão. E a outra questão que a gente, né, como empresário, passa é que é o seguinte: a gente trabalha com turmas no Brasil inteiro, então empresas de tudo quanto é jeito, né? Às vezes, a gente se encontra por aí. E algumas, assim, dos nossos maiores problemas é justamente com as empresas de convite, que muitas das vezes não dão os créditos para a gente, que é a empresa de fotografia, e elas vão lá, constroem um convite, criam tudo lá com as nossas fotos, com o nosso trabalho, e depois simplesmente entrega esse convite com a logo deles e depois comercializam isso também. Porque hoje, né, grande maioria das empresas aí de convite pelo Brasil afora também oferecem fotografia. Ou seja, eles pegam o nosso trabalho já pronto, fazem um convite e depois eles vendem isso para outras turmas como se a execução fosse 100% deles. Né? Então, eu já tive esses 2 casos aí de conhecimento e eu queria entender com vocês até que ponto isso é válido ou até que ponto isso tem uma recorrência, enfim, como que também a gente pode, né, como empresário, resguardar nessas questões. Ó, foto de convite dá uma live, hein? E olha que eu tenho bastante causa para contar de foto de convite aí. Mas só um gancho, eu colocava sempre o crédito do fotógrafo, quando não éramos nós, até porque existem bons profissionais que têm que ser acreditados, mas também existem aqueles profissionais que são horríveis, que estragam o nosso convite, que você faz um convite lindo, e o cara ia lá e estraga com a montoeira de foto ruim, né? E era o nosso trabalho, né? E que estragou foi a foto. E aí eu colocava também de quem era, e olha, inclusive, eu chegava na região e depois mostrava para, quando ia vender para outra turma, olha, essa empresa aqui acontece assim, essa aqui é nossa.
né? Porque nós também Mas fazíamos convite. Eu fazia o o efeito crédito, contrário, entendeu, Greg? o crédito que eu falo não é nem do fotógrafo na casa do convite, é o crédito da empresa fotográfica. É, Porque a ali, por competência, exemplo, né? no convite vai ter, dependendo do ensaio de formatura, vão ter 6 fotógrafos, né, que estão produzindo fotos diferentes. E aí a empresa de convite recebe essas fotos de momentos diferentes. Então, muitas das vezes recortam essas fotos, muitas das vezes vão lá e editam as nossas fotos, né, para Boa poder pergunta agora. ali mexer em tudo, que também pode até a gente abrir um gancho em cima dessa pergunta, porque eles Exatamente também isso. modificam a nossa foto, né? Ou seja, a nossa propriedade intelectual. Deixa eu até colocar pimenta aqui. Eu, num grupo aí, até o Marcelo estava questionando, né, com relação à fotografia, e aonde a fotografia, segundo ele, não estava de acordo, e eu sei exatamente o que ele estava recebendo como fotografia, tá? Sem ver a foto, sabia o que estava acontecendo. E aí eu não sei se o Marcelo, tá? Porque nós tínhamos uma linha de que veio a foto ruim, quem tem que fazer a foto. É como publicidade, Paulo. A gente não mexe em direito autoral na imagem do outro. A gente orienta e coloca a imagem tal qual ela está aqui. Se a empresa tirou uma foto ruim, se a foto não está bacana, eu deixaria isso para o crédito da empresa. E a comissão de formatura que cobrasse da empresa um trabalho mais apurado. Mas, por favor, os doutores. Bom, nós temos que lembrar, em termos de. Tudo isso seria solucionado se tivesse um contrato, né? Que é muito difícil dizer, olha, nós pegamos vários freela que trabalharam para a nossa empresa nesse evento, eles trabalharam, tiraram as fotos, mas isso seria nosso. Pelo direito autoral, não é, não. Pelo direito autoral, o titular dos direitos autorais morais e patrimoniais é a pessoa física do criador. Tá? Só nas obras coletivas, né, quando é realizado sob a orientação até uma pessoa jurídica, o direito autoral, a atuação de dois criativos se somam, se misturam. Não dá para distinguir, essa foi feita por esse e esse por ele. Ele se mistura, é uma obra coletiva, né? Nesse caso, os direitos autorais patrimoniais, originalmente, da empresa organizadora. Mas, se não tiver um documento, é muito difícil de você comprovar que, na verdade, essa titularidade era da empresa empregadora e não do profissional. Por isso que, sem um contrato escrito, é muito difícil para trabalhar, principalmente em ações judiciais. O direito vive de prova. Quem não conseguir comprovar, não ganha ação. Então, E, nesse caso, já é a primeira situação, né? Recomendamos, faça um contrato de forma bem detalhada, tá? Em relação a direitos autorais, né, o crédito autoral, já mudando um pouquinho, o crédito autoral, a lei obriga que indique quem é o autor. Nós, muitas vezes, atuamos como agência ou o próprio estúdio fotográfico, onde o fotógrafo ele dispensa a citação do crédito autoral dele em determinadas peças publicitárias, para não contaminar a peça. Mas ela dispensa, ele não pode nem renunciar ao crédito autoral, porque é um princípio de ordem pública, ele não pode abrir mão de um direito que é muito maior do que ele próprio. Ele pode, sim, dispensar que no convite o nome dele não seja indicado no crédito autoral. Tá? Mas ele não pode renunciar, não. e só completando, Paulo, e com relação à interferência, né? Porque nós recebíamos fotos de convite horríveis. A gente tinha que ressuscitar a imagem, né? E gastava tempo, essa coisa, às vezes, para não criar uma animosidade. Isso, eu, particularmente, era meio taxativo, não mexe. Mas chegava lá, o design olha para aquele trabalho dele, aquela foto é horrível, vai acabar com o trabalho dele. Ele ia lá e ficava um tempo que não está sendo pago, remunerado, não foi contratado para aquilo, interferindo naquela foto. Eu entendo, inclusive, que isso não é possível, porque a foto não é dele, ele não tem o direito de mexer naquelas fotos, ao menos que novamente seja alguma coisa explícita, né, através de um contrato, de uma formalização. Seria isso mesmo? Exatamente. Exatamente. Ele não pode, ninguém pode alterar uma obra criada por um terceiro sem autorização. São as chamadas até obras derivadas. Você pega uma música, pode ser horrível, né?
e você quer fazer uma adaptação da música. Você não pode fazer, a não ser que o autor da música te autorize. E aí ele permite documentalmente que você altere aquela obra. É a chamada obra derivada, devidamente autorizada pelo autor original. Mas, gente, obrigado, obrigado. Chegando ao final, mais alguma pergunta, gente? Querem deixar uma mensagem final? Paulo e Rafael, por favor. Bom, olha, para mim, Fernando, foi sou muito grato de poder ter participado dessa sua webinar aqui, muito bem organizada. Você é um empresário extremamente dinâmico e, acima de tudo, simpático, né? Opa, Nós estamos obrigado. sempre às ordens. Foi um prazer também conhecer o Samuel e o Rafael, que eu vou querer depois o telefone, e-mail, o número do sapato dele, porque nós vamos trabalhar muito junto ainda, né? É muito bom ver jovens advogados quando ele, né? Com enorme experiência que ele já demonstra e com conhecimento, né? Não é fácil um advogado ter tanto conhecimento quanto ele tem com essa juventude dele. Tá? Então, para mim, foi extremamente interessante, muito conveniente, e fico agradecido por ter me convidado para isso. Nos veremos em breve, tá? Eu acho que esse é um tema que a gente tem que alertar, esclarecer junto à nossa comunidade de empresas, que por vezes como o Rafael sabe, né? É muita informalidade, não é uma coisa, digamos assim, não há maldade nisso, mas sim as pessoas acreditam que vai dar nada, né? E aí economiza aqui, economiza de fazer um contrato, não quer se opor para formalizar, põe lá no Drive tudo que o Drive não custa nada mesmo, e no fim acaba ocasionando problemas para, né, para a empresa, para o formando, enfim. Rafael, por favor. Bom, Fernando, eu também quero agradecer, dizer que fico lisonjeado pelos elogios aí do Paulo, né? É muito bom ouvir isso de um advogado reconhecido, renomado, que tem o histórico, né, que endossa o que a gente viu aqui hoje. E não só o conhecimento, mas a coragem de dizer, olha, isso está certo, isso está errado, isso é assim, isso é assado, tem coisa que tem contrato, está protegido, não tem contrato, não está protegido. Porque muitas vezes a gente aqui na condição de advogado se vê um pouco compelido pelo cliente a a dizer o que o cliente quer ouvir. E tem hora que tem que ter coragem de dizer, olha, eu sei que o mercado é informal, mas se você quer arrumar a casa, tem que fugir da informalidade. Então, o Paulo foi muito corajoso em colocar isso com clareza, né, quando foi perguntado. Eu fico feliz por isso, porque às vezes a gente divide a fala com advogados que não têm essa coragem e aí fica parecendo que a gente é chatão, né? Então, obrigado, foi um prazer, viu, Paulo? Prazer Parabéns, todo meu. Fernando, Samuel, aí pela organização do evento. Contem comigo quando precisarem. Eu acho que o nosso desafio realmente é de profissionalizar o mercado, que já é muito profissional em praticamente todos os aspectos, mas que muitas vezes juridicamente ainda opta pela informalidade e a gente acaba tomando risco, né? E risco à Então, toa, né, Rafael? risco São à toa, riscos, um risco são riscos fácil que de ser evitado, mitigado, né? Enfim. Então, Fernando, parabéns aí pela iniciativa e, assim como o Paulo, estou às ordens aqui, conta comigo. Gente, obrigado a todos. O nosso propósito é dividir conhecimento, trazer pessoas que sejam especialistas nas suas áreas, para poder somar. Eu acredito em aprender sempre, independente da idade, né? A gente está sempre aprendendo e para poder evoluir. Então, obrigado mais uma vez e estaremos no nosso ISOHub Off, Curitiba, estamos organizando. Certamente faremos um convite a vocês para que possam participar aqui conosco aqui em Curitiba. Um abraço a todos, obrigado e uma boa noite. Boa noite. Boa noite, tchau, tchau.